Estúdio A Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste e Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a excelência do produto final. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente, em Intersul Estofados, na linha Laranjeira Alta, em Itapiranga, Santa Catarina. Fones 49 3677 3294 49 98406 6626. Alô, você ligado no canal da Estúdio A Santa Catarina. Esta é mais uma edição da Estúdio A Entrevista desta segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. Hoje, horário excepcional às 19 horas, agora são 19h04. Estamos ao vivo no estúdio da Estúdio A, nos altos do Jardim Bela Vista. Agora é a hora que você aproveita, curte o nosso programa, curte a nossa página, compartilha este programa para seus amigos e familiares também poderem estar assistindo ao nosso programa, e você que preferir assistir na sua Smart TV, no conforto da sala da sua casa, vá para o nosso canal no YouTube, Estúdio A Santa Catarina. Aproveita para se inscrever no canal do YouTube também, marcar as notificações, ativar o sininho para você ficar muito bem informado. Hoje um programa especial, nós vamos conversar com a Elô Bittencourt. A Elô vai nos contar um pouco de sua história, mas também vai nos trazer uma história emocionante, uma história inspiradora, uma história de carinho e amor ao próximo. Então fiquem ligados que esse programa vai ser muito especial. Estamos na semana do Natal, aqui Bom Velhinho já está do meu lado. Espero também que todos que estejam nos assistindo tenham um feliz e abençoado Natal, agora na próxima sexta-feira. Então, a entrevistada de hoje, Elô, seja muito bem-vinda ao nosso programa, seja bem-vinda ao Estúdio A. A Elô, que é do Estúdio E, veio hoje ao Estúdio A para a gente bater um papo, conversar bastante, contar algumas histórias. Elô, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Gustavo, boa noite a todos que estão acompanhando o programa de vocês de hoje. É um prazer estar aqui. É muito legal conseguir falar um pouquinho, como você mencionou, né? Sobre essa história de emoção, de solidariedade. Muito legal, eu agradeço o convite e um prazer estar aqui. Mas antes de nós contar essa história especial da semana de Natal,
Gostaríamos de conhecer um pouquinho mais a Elô. A gente já conhece, mas o pessoal que nos assiste talvez não conheça muito. Mas enfim, a primeira pergunta, Elô, que eu faço para todos os nossos convidados, não vou deixar de fazer para ti. Quem é a Elonia Aparecida Rodrigues Bittencourt? Bom, não vou dizer difícil, mas é uma pergunta que normalmente a gente não responde, né, Gustavo? Mas eu diria assim, que a Elô, primeiro a Elô é mãe da Júlia, né, de 19 anos, tem uma única filha. A Elô busca muitas coisas com relação ao autoconhecimento, a melhorias. Então, eu digo assim, que a Elô nunca é a mesma quando fecha um ciclo, um ano, e inicia um novo ciclo, né? Procuro sempre ser melhor comigo mesma, com as outras pessoas, né? Com a minha família, com meu pai, com todas as pessoas que me cercam, com meu esposo, né? Então, eu diria que essa é a Elô. Tá certo. Elô, a tua criação, você é menina, foi aqui em Itapiranga mesmo? Sim, nasci em Itapiranga, em 27 de julho de 76. Então, esse ano agora, completei já 44 anos. Sou a filha mais velha do Mário, da Isaura Rodrigues. Cresci e nasci no Bela Vista, né? Aqui no Bela Vista. Aqui no Bela Vista. Quando eu tinha os meus 9, 10 anos, meu pai comprou uma chácara, um sítio, quase lá divisa com a linha Baú, né? Hoje ainda é rural, mas é considerado Santa Teresa Baixo. E a partir dali, então, a gente foi crescendo, sempre no meio do verde, no meio da natureza, né? E, inclusive, hoje, eu e meu esposo, a gente mora nessa mesma terra, né? Perto do meu pai, porque eu cresci nessa questão de viver dentro desse verde, dessa natureza, né? Enfim, no meio do campo, vamos dizer assim. E você, para quem conhece um pouco Itapiranga, lá próximo à Vila São Pedro de São Paulo, lá de cima tem os aviários, que era do seu pai. Lá também é a casa de vocês, né? E Elô, estudos, São Vicente, Porto Novo, como é que foi essa... Eu comecei, Gustavo, o meu estudo de pré, eu comecei a estudar com 4 anos, né? Meus pais me matricularam no Jardim, era do lado de São Vicente, hoje onde é a Celesc. Ah, sim. Então, ali tinha um jardim de infância, eu fiz todo o meu jardim e pré ali, e aí o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano, como a gente já estava morando lá na outra área da cidade, eu fui estudar no Porto Novo. Estudei no Porto Novo até a 6ª série, porque não tinha, era o último ano daquele colégio, e aí me mudei para o São Vicente. Terminei 7ª, 8ª, e aí, segundo grau, a gente tinha na época a opção de fazer ou magistério ou científico, que falava, né? E aí eu nunca me vi como professora, né? E aí fui fazer o científico, até porque depois eu queria seguir fazendo um curso, né? Uma faculdade. E aí estudei de manhã, sempre estudei de manhã. E me formei em segundo grau no São Vicente. E Elô, depois do segundo grau, você também acabou se mudando para estudar. Para onde é que você foi? Como é que foi essa experiência fora de Itapiranga? Então, na verdade, eu entrei na faculdade, logo que eu terminei meu segundo grau, eu fiz vestibular para a UNOESC, aqui em São Miguel, que era a universidade mais perto, para administração, e aí eu passei e comecei a estudar ali. Aí eu fiz 2 anos de administração e tive uma oportunidade de trabalho em Curitiba. Eu já nessa época, quando eu passei no vestibular, eu fui fazer entrevista para trabalhar na antiga Cooperita. E aí logo fui chamada também. Trabalhei primeiro na sobreloja, depois eu trabalhei como telefonista e depois eu fui trabalhar no RH, né? E aí nesse tempo eu conheci a Lilian, que foi depois, eu fui trabalhar com ela em Curitiba, ela veio na época para Itapiranga dar o curso de planejamento estratégico para a empresa, né? E ali eu conheci ela e logo em seguida ela me fez uma proposta de trabalho e eu conversando com ela, a gente manteve contato e aí eu fui morar em Curitiba e aí transferi minha faculdade para lá, para Tuiuti. A Cooperita, na época, foi teu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego, eu tinha 17 anos.
Cooperita, né? Hoje Coopera 1 aqui em Itapiranga, né? Isso. E como é que foi? Como é que foi Curitiba? Foi trabalhar em que área lá? Como é que foi essa experiência numa cidade grande, uma capital? Eu digo assim, que para mim foi a maior das faculdades, foi ter ido morar numa cidade grande e sozinha, né? Sempre tive apoio do pai, da mãe, me auxiliaram, inclusive com questão financeira, né? Porque eu estava fazendo uma faculdade lá, faculdade particular, e eu também tinha que pagar hospedagem, não, tinha que pagar apartamento, tinha que pagar alimentação, enfim. Mas eu lembro que na época a mãe não quis, porque mãe quer os filhos tudo perto, né? E aí ela achou assim, é perigoso, uma cidade grande, nunca saiu de Itapiranga, como é que vai? E aí eu não tinha ninguém lá, não tinha parente, nada. Só tinha essa mulher que era minha conhecida, né? E eu decidi ir mesmo assim, né? Eu sempre tive muita coragem, eu sempre achei assim, se você não tentar, tu nunca vai saber, né, como que vai ser. E na minha cabeça, assim, a pessoa cresce com experiência. E aí eu decidi ir para lá e comecei a trabalhar lá junto com essa Lilian, então. E ela dava curso na área de RH, planejamento estratégico, nas empresas. Ela tinha uma empresa que prestava consultoria para outras empresas. Então ali eu conheci várias outras empresas, eu tive uma experiência muito boa com planejamento estratégico, que me ajudou também na questão do meu estudo, né? E após eu ter trabalhado com ela, eu também, para ter um pouco mais de experiência, fui fazer estágio no Banco do Brasil, lá em Curitiba. E a agência que eu trabalhava era a agência que só atendia a Prefeitura de Curitiba. Então, era uma agência assim mais isolada, o trabalho era um pouco diferente, não é aquela agência que você abre ao público e tem todos, né? E eu trabalhava no prédio na Tiradentes, que é a praça central lá de Curitiba, um edifício, e eu cuidava de todo o patrimônio do banco, da nossa agência, que era a agência Palácio 29 de Março, era o nome da agência. E ali eu tive uma experiência muito grande dentro dessa questão de inventário, organização de imobiliário de uma empresa, porque era uma agência muito grande, né? E ali conheci pessoas, assim, excepcionais, que eu lembro até hoje, assim, que me ensinaram muita coisa, né? E aí, continuei trabalhando no banco, venceu o contrato de estágio, eles renovaram de novo, e aí a gente já estava chegando perto do ano 2000, né? E aí, nesse meio tempo, também eu conheci o Regis, que hoje é meu esposo. É isso, eu ia fazer uma pergunta específica. Pode perguntar. Não, pode continuar e perguntar lá que tu encontrou o Regis, né? O meu esposo na verdade, ele não é natural de Curitiba, ele é do Paraná, de Telêmaco Borba, mas quando o meu sogro, o pai dele se aposentou, né? Aí veio para a capital para dar uma condição de estudo melhor para os dois filhos, né? E, então, eles já estavam morando em Curitiba, eu conheci ele lá. E, enfim, a gente começou a namorar e a gente casou, então, em dezembro de 2000, esse ano, inclusive, daqui uns dias, a gente vai fazer 20 anos de casamento. E casamos lá e aí houve uma oportunidade, Gustavo, tanto eu quanto o Regis, de vir para cá, primeiro porque a minha família é daqui, né? E também na questão profissional, que na época, no ano 2000, tinha um engenheiro aqui na cidade, que era o engenheiro da prefeitura, né? E a gente viu, assim, uma oportunidade de trabalho para o Regis. Ele tinha uma experiência muito boa, ele trabalhava em grandes construtoras em Curitiba, então ele tinha uma experiência muito boa. E aí a gente veio morar para cá, e aí eu estava grávida da Júlia, e a decisão de criar nossa filha numa cidade de interior pesou muito, né? A gente queria dar qualidade de vida para ela, da mesma forma que eu fui criada. O Regis também foi criado no interior do Paraná, em várias cidades, né? Então, a gente sabia o quanto isso era importante para uma criança. E aí, juntamos, assim, a vontade de voltar, que eu gosto muito daqui, né? E a criação da Júlia, e também essa oportunidade de trabalho. Aí, por isso que a gente também decidiu voltar. Então, no ano 2000, dezembro de 2000, a gente veio para cá. E aí, Elô, o Regis veio como engenheiro, né? Então, que nem se falou, na época tinha só um na prefeitura e o pessoal, os outros engenheiros vinham de fora, de Itapiranga, né? Iporã, São Miguel. Isso. Então, o Regis assumiu esse mercado aqui e você
trabalhou com o que naquela época? Naquela época, logo que a Júlia nasceu, eu fiz um tempo na prefeitura de Itapiranga, mas como contratada. E depois que a Júlia nasceu, eu fui trabalhar, fiquei um tempo com ela em casa e fui trabalhar na Cooper Seara, outra cooperativa. Que aí tinha um gerente que sempre foi amigo meu, foi colega de trabalho da época da Cooperita, que é o Marino Ayerkaufer, né? E aí ele me convidou, tinha uma vaga de trabalho na cooperativa no setor de compras, né? Então ele já conhecia um pouco do meu perfil de trabalho e aí ele convidou. E aí eu decidi aceitar, né? Mais um desafio. E aí trabalhei um tempo lá como compradora. E aí o Marino foi fazer mestrado fora, e aí ele fez, acho que uma prova, passou numa universidade federal, no estado, para ser professor. E aí surgiu a oportunidade e o convite para eu ser gerente lá da Cooper, que hoje é outro supermercado, mas era Cooper Seara na época, né? E aí eu trabalhei ali um tempo, e aí surgiu mais uma oportunidade de trabalho, que era assumir toda a parte administrativa e controle do escritório do Regis. Né? Que como ele tinha muito trabalho e ele tinha os desenhistas dele, ele não dava conta de fazer tudo, né? E aí eu vim trabalhar com ele no ano de 2006. A proposta foi boa, então? Foi boa. Na época, assim, tu fica meio assim de... vai trabalhar junto com o esposo, mas a gente sempre deixou muito separado quem faz o quê, né? E eu digo assim que, não porque o Regis é meu esposo, mas ele, assim, eu admiro muito ele como profissional, como engenheiro. Ele tem um conhecimento absurdo dentro da área dele, né? Um domínio, assim, de técnicas da área de engenharia que sempre me deixou muito segura. Tanto que hoje ele ainda é um engenheiro do Estúdio E. Todos os projetos estruturais passam por ele, né? A gente tem uma confiança muito grande de passar essas obras e enfim, para ele. E aí eu fui trabalhar com ele em 2006, né? E acabei gostando dessa parte da engenharia, da construção, né? E aí dali surgiu hoje a arquiteta Elô Bittencourt. Pois é. E aí no ano de 2008, eu escutei, eu li, não sei, uma propaganda de que teria curso de arquitetura na UNOESC em São Miguel, né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais, né? Pensei, eu já estava gostando, né, da área, enfim. E fui ler, fui pesquisar o que de fato faz um arquiteto, quais são as responsabilidades do arquiteto, enfim. E aí eu lembro que eu comentei com o Regis, eu falei, vai ter vestibular de arquitetura, mas como eu já estava 8, 9 anos fora de sala de aula, né, e eu sabia que ia ser bem concorrido esse curso, esse vestibular, eu pensei, ainda comentei, eu vou fazer inscrição e vou fazer a prova, né? Se eu passar, a gente avalia, né? E também, se não passar, tá ótimo também, né? E aí eu lembro que eu fiz vestibular e passei na primeira chamada já. Então, agora passou no vestibular. Mas fazer faculdade, a Júlia tinha 6 aninhos, né? Eu teria que ir todas as noites para São Miguel, inclusive em sábado. E aí eu fiquei pensando, e aí o Regis até me incentivou. Eu acho que tenta, né? Faz, vamos ver como que vai. Faz um semestre e aí a gente avalia. E aí fiz minha matrícula, comecei a cursar. E todo o início de curso, eles são muito parecidos, né? Então, eu tinha lá português, tinha física, tinha matemática, não tinha nada muito específico. E eu lembro que eu terminei o primeiro semestre não muito contente, assim. Como a maioria dos essa é a realidade, né? Primeiro ano é aquela... Tá, mas não vou aprender nada, né? Vou ficar nisso aqui, mas é a base de tudo. É a base. Hoje a gente vê que é necessário, né? E aí fiz o primeiro semestre... E aí eu lembro que eu comentei em casa, falei com o Regis dele, daí a gente chegou num consenso assim, faz a matrícula do segundo e começa a fazer o segundo. Se não gostar, se vê que não tá bom, aí tranca, né? Sempre foi assim, algo muito livre, e isso foi muito bom, assim, para eu ter essa base, né? E sempre com esse apoio do Regis, que foi muito importante.
E aí fiz o segundo, aí já começou a entrar algumas coisas mais específicas, um pouco mais de desenho arquitetônico, né? Alguma coisa de letra técnica, que eu sempre gostei de escrever. E aí eu comecei, assim, começou a dar aquele gostinho de ficar. Mas ainda não estava convencida. Aí fiz esse 1 ano, 2 semestres, me matriculei no 3º, no 4º. Aí quando eu fui entrar no 5º, que aí quando tu termina o 5º, você está na metade, né? E aí quando eu fui me matricular no 5º, que é o início do 3º ano, eu lembro que o Regis falou assim pra mim, ó, se tu te matricular agora, não vai mais existir, né? E eu lembro que eu refleti muito, pensei, né? E até porque são investimentos, né, Gustavo? Claro. Não é um curso barato, tinha toda a questão de se Logística. deslocar, logística, enfim. E aí decidi, não, então agora eu vou. E eu digo assim, que foi a melhor decisão, assim, né? Porque hoje eu amo arquitetura, assim, me identifico demais dentro dessa área. Gosto muito dessa arquitetura da natureza, do verde, da sustentabilidade, né? E eu vejo assim que hoje, como profissional, como arquiteta, você não pode simplesmente pensar em levantar algo, levantar umas paredes bonitas. Hoje a estética não justifica mais nenhum tipo de investimento. Você tem que aliar, né, a sustentabilidade, o conforto, a segurança e a beleza. Você vê que a beleza eu já coloquei lá no 4º item, né? Porque o que é belo para mim pode não ser belo para você. Então, se você hoje for verificar os projetos do Estúdio são projetos linhas retas, simples, né? E isso eu fui desenvolvendo com o passar dos anos dentro da arquitetura. Estou fazendo pós em paisagismo, que é uma área que eu amo muito, planta, natureza, né? A gente estava conversando lá no meu estúdio, né, essa semana, você viu, é uma floresta. É uma floresta, né? Porque eu vejo assim que a gente não está dissociado do meio, da natureza, né? Eu trago isso para minha vida profissional. E aí me formei na arquitetura. E aí, uma outra coisa interessante, Gustavo, quando eu estava me formando na arquitetura, o Regis falou assim, olha, você vai te formar, porque o engenheiro e arquiteto um complementa o trabalho do outro, né? Eu diria que os melhores projetos são feitos quando tem engenheiro e arquiteto pensando juntos, né? E aí surgiu uma oportunidade, houve o concurso público para o Regis adentrar na área pública. E era um desejo que o Regis tinha, né? De trabalhar na área pública, enfim, no município e tal. E aí abriu o concurso e ele decidiu, olha, eu vou fazer. E se eu passar, eu vou passar o escritório para você. Você vai ter que ser o responsável, né? E eu falei, ok, eu vou... E ele disse, eu te ajudo, né? Do que precisar. E mesmo que eu tinha aquela experiência de ter trabalhado com ele todo aquele tempo, né? Desde 2006, aí nós já estamos falando em 2014, 2015, né? Tu sempre, quando tu sai da universidade, quando você tem o teu certificado, quando você tem o registro no teu conselho, isso não quer dizer nada, você ainda não está totalmente pronto. Você tem um conhecimento técnico, né? Mas a prática que vai te ensinar como que são as coisas, ainda mais uma profissão que envolve muita segurança, né? Para a família, enfim. E aí ele resolveu fazer concurso público para São João, passou em primeiro lugar, e ao mesmo tempo fez para Itapiranga, passou em primeiro também. Aí ele abriu mão do concurso de São João para assumir aqui, né? Então ele é um engenheiro técnico responsável pelo município de Itapiranga. E aí, a partir disso, eu assumi o escritório, que aí depois se transformou em Elô Bittencourt Arquitetura. E logo em seguida eu quis desvincular, porque antes ele era RKB Engenharia, que é as iniciais do Regis, que essa empresa já veio de Curitiba com ele, né? E aí eu quis depois desvincular do meu nome, do nome do Regis, né? Para não ter um vínculo. E aí surgiu então a ideia, na época eu tinha como sócia Jéssica Roque, que inclusive trabalhou conosco enquanto estudante também, né? Hoje é arquiteta formada, uma excelente arquiteta, minha colega.
E aí juntas, nós duas juntas criamos o Estúdio E, né? E aí tocamos o estúdio por um tempo e aí a partir do ano passado, então ela resolveu seguir carreira solo. Hoje a gente conversa muito, troca muita ideia, experiência, né? Eu e ela, eu admiro muito ela como profissional também. Teve algumas estagiárias que passaram pelo estúdio, né? Que foi muito legal, são experiências. E hoje o Estúdio então tem como responsável técnica eu e também a Kênia Pereira, que eu digo assim, nós duas assim nos encontramos. A gente se conheceu num curso de vinho, que a gente ama vinho, tanto eu quanto ela, lá em Mondaí, com sommelier internacional, foi um curso maravilhoso. E ela estava lá, ela e o noivo, e eu e o Regis, né? E aí começamos a conversar, e eu digo assim, que a Kênia, nós duas somos assim, o arroz e o feijão, o queijo e a goiabada, a banana com doce de leite, sabe aquelas combinações perfeitas? Porque a Kênia tem uma experiência muito boa em interiores, ela é especialista em iluminação, e é uma área da arquitetura que eu nunca me identifiquei muito. Eu acho maravilhoso, gosto, mas não é o que o meu coração pulsa, né? Eu gosto de estar lá na obra, de conversar com o pedreiro, de ver até a fundação, de ver as paredes, né? De AutoCAD, eu gosto disso. E amo natureza e paisagismo, né? E a Kênia, ela é toda detalhista, toda delicada, ela tem assim umas ideias fora do comum, que eu adoro, né? Então a gente faz um contraponto e a gente tem feito assim projetos maravilhosos, tanto eu quanto ela. A gente está muito satisfeito assim, com o nosso trabalho. A gente está trabalhando agora em dezembro, fez um ano que a gente está juntas, né? E foi incrível assim essa junção, né, de nós duas como arquiteta. E eu digo assim que o Estúdio ele teve uma fase muito boa de crescimento. E agora a gente está vivendo uma outra fase de definição, né? Eu quis conceituar um pouco diferente, a gente mudou um pouco o nosso público-alvo, né? E a gente participou de concursos esse ano, né? Ficamos finalistas no Arcaton, de 1.500 que se inscreveram para fazer um projeto para a Google de Belo Horizonte, que é uma sede só dos engenheiros da Google. O nosso projeto foi escolhido entre os 12 melhores, né? E foi uma experiência maravilhosa, porque a gente fez um projeto de quase 1.300 metros quadrados em 7 dias. Né? E foi muito legal. E a gente criou também a Casa do Lago, que a gente foi convidado para uma mostra nacional. Concorremos com arquitetos do Brasil inteiro, foram 22. E também arquitetos que hoje atuam na Europa, atuam nos Estados Unidos. E foi uma troca, uma experiência maravilhosa. E o nosso projeto, que é a Casa do Lago, foi o projeto vencedor da mostra, né? E esse projeto, ele foi baseado, foi construído, o conceito dele foi origens, que nós nos baseamos na nossa origem aqui da nossa região, né? E é a Casa do Lago, porque na frente tem um lago gigante, que são os nossos lagos aqui dos nossos interiores, dos nossos potreiros, que são os nossos açudes, né? Então, algo que para nós é simples, encantou, né? Essas equipes que avaliaram esses projetos, encantou eles, né? O pessoal de São Paulo. E por isso que eu falo que a gente tem uma natureza tão linda, a nossa região é maravilhosa, e por vezes a gente não dá valor, né? É que para nós é tudo tão simples, tão na mão, tão fácil, e a gente não enxerga essas belezas. Elô, vou te deixar tomar uma aguinha, vou mandar um abraço para alguns dos nossos apoiadores, então, Berwanger Contabilidade Despachante Roberto e Berwanger e Gritzmann Corretora de Seguros. Na Berwanger Contabilidade você pode abrir a sua empresa, associação, faz toda a linha de contabilidade e assistência técnica empresarial. Também dispõe de profissionais que fazem a certificação do ECPF e ECNPJ. Você comprar um carro novo, vá no despachante do Roberto para você fazer o emplacamento, licenciamento e também aproveite Berwanger e Gritzmann e faça o seguro do seu carro. A Elô vai projetar a sua casa, faça o seguro da sua casa com Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros.
Também falando em segurança, Box Segurança e Informática, Box Informática e Segurança, toda a linha de câmeras de monitoramento, toda a linha de informática que você precisar para sua casa, sua empresa, procure a Box Informática e Segurança na Rua São Jacó. Eles têm completa linha para você instalar alarme, câmera, todo o monitoramento da sua residência e sua empresa. Fala com o pessoal da Box na Rua São Jacó. Digital System, películas, som e acessórios automotivos na Avenida Beira Rio, uma empresa com anos de experiência já nessa área de películas, vidro elétrico, trava, som automotivo. Agora, verãozão, você que tem a tua película tá feia ou você ainda não colocou no seu carro, aproveita, vá na Digital System, instale a película no seu carro. Agora é hora de se proteger, o sol vem mais forte no verão. Proteção para você e sua família. Digital System na Avenida Beira Rio. Intersul Estofados, nosso amigo Aleluia. Como eu sempre digo, esse sofazão aqui confortável que eu e a Elo estamos sentados, vem diretamente da Intersul Estofados. O Aleluia, que sempre produz produtos de alta qualidade, com tamanhos padrões também, sob medida, do jeito que você quiser. De todos os tipos de tecido, sofá reclinável, sofá automático, sofá com vibração, conforme o filme na TV, tem de tudo lá na Intersul Estofados. Além disso, cabeceiras, colchões e tudo mais. Intersul Estofados na linha Laranjeira, aqui em Itapiranga. Também vamos ver um recadinho aí da UCEF para você. O UCEF é a nossa universidade. A evolução é uma questão de adaptação. Se adaptar a novas realidades, a novas formas de trabalhar, de estudar, se adaptar a uma nova rotina, novos lugares, novas pessoas. O mundo não para de evoluir. A UCEF também não. A maior instituição privada de ensino superior do Oeste Catarinense conecta o tradicional ao digital para oferecer os melhores cursos presenciais híbridos, semipresenciais e EAD. Você se adapta ao mundo. A UCEF se adapta a você. Inscreva-se em vestibularonline.ucef.edu.br. Um abraço pessoal da UCEF. A UCEF também forma diversos arquitetos, tem um curso de arquitetura muito bacana aqui em Itapiranga. Elo, saindo um pouco da arquitetura, saindo um pouco do Estúdio E, entrando num tema que talvez para muita gente até surpreende. Eu falo por mim também, que na época também fui surpreendido. Hoje, já faz alguns anos, você coordena o Centro Espírita aqui em Itapiranga, o Espaço de Luz. Falando em Espaço de Luz, quando que essa luz veio, ou como é que esse sentimento, ou a partir de quando que, Elo, você, não vou dizer partiu para o caminho do Espiritismo, mas sentiu que esse era o caminho, vamos dizer assim. Porque muitas vezes a gente é criado dentro de alguns ensinamentos, algumas religiões, e muitas vezes não se encontra dentro daquilo que conhece, ou que imagina, ou que sente. E para ti, como é que foi essa entrada para o Espiritismo? Vamos falar assim, que daí você pode explicar como foi para você. Assim, ó. Tu sabe que a gente sempre tem, com relação a isso, né, um tema interessante. Eu gosto de falar sobre a filosofia espírita, porque a gente às vezes tem muita curiosidade e falta de conhecimento. Então a gente imagina coisas, algumas pessoas têm até medo, né, enfim. Mas eu me identifiquei um pouco com a doutrina espírita, a filosofia espírita, porque eu conheci, né, tive o primeiro contato através da minha sogra, hoje já é falecida, a mãe do Regis. Ela tinha muitos livros, né, espíritas, ela lia muitas coisas, e aí eu conversava com ela sobre isso, né. E aí eu fiquei sabendo de uma época
até por 2 primas minhas, que tinham uma casa espírita muito séria, que fazia um trabalho muito bonito em São José do Cedro, que é a Casa FEAC, que existe há 30 anos, mais ou menos, lá. E aí eu comecei a frequentar nas quintas-feiras, aí eu participava de palestras, depois recebia passe. E o coordenador lá, na época, Valmir Zimmer, que hoje ainda coordena o trabalho lá, ele sempre foi de incentivar muito o estudo. Então, estuda para você saber o que é, né? Para você ter essa compreensão, esse entendimento. E aí a gente começou a ler algumas coisas, estudar. E aí ele se propôs a vir para Itapiranga, e a gente já tinha formado um grupo para estudar, para ler, que eram umas 5, 6 pessoas. Aí ele se propôs vir para cá, uma vez por mês, e estudar conosco. A doutrina espírita, a filosofia espírita que a gente segue, de Kardec, Allan Kardec, que foi o codificador. Lá no ano 1850 e poucos, ele codificou os livros, que são 5 livros, a gente fala o Pentateuco de Kardec, onde tem todos os ensinamentos, né? E eu diria assim, ó, Gustavo, que a gente não considera a filosofia espírita uma religião, né? Então, tem muitas pessoas que têm a sua religião, o católico, o evangélico, né? Indiferente da religião. Mesmo assim, estuda a filosofia espírita. Porque a filosofia espírita, ela te dá respostas que em outros lugares você não encontra, né? E qual que é a base da filosofia espírita? É a reforma íntima. Se você perguntar para qualquer pessoa que estuda um pouco sobre espiritismo, ele vai te dizer que a base é a reforma íntima. O que que isso significa? Que não tem um terceiro para resolver os nossos problemas, né? Então, se eu identifico, por isso que o autoconhecimento está diretamente ligada à filosofia espírita. Quando você olha para você, identifica as tuas questões, os teus dilemas, que a gente fala muito, você para de focar no outro, você para de focar no externo. E aí você identifica as tuas questões e aí sim você começa a melhorar, né? Então vai partir de dentro. Eu não vou conseguir mudar o Gustavo. E não adianta eu apontar para o Gustavo e dizer que o Gustavo é isso, aquilo ou aquilo. Eu estou fazendo um julgamento a teu respeito. Eu não tenho esse direito, né? E não adianta eu dizer que você é isso e é isso, se você não identifica isso em você. Você só vai começar a mudar a partir do momento que você identificar isso em você, tá? Então, para isso, você não precisa de uma religião. Você precisa de conhecimento, estudo e aí prática, né? Que é a parte mais difícil, porque a gente tem os nossos padrões, né? A gente tem os nossos defeitos e olhar para ti mesmo, isso não é simples, né? Isso dói. Então eu comecei e eu sempre gostei muito de estudar, de ler, e as pessoas elas têm assim um preconceito com relação ao espiritismo, né? E quando tu fala assim, eu vou no centro espírita, né? Aí já começa. A pessoa acha que vai ter lá incorporação, que vai ter... Vão derrubar copo. Que vão derrubar copo. Enfim, e eu não julgo ninguém que tem esse tipo de pensamento. Porque não conhece. Porque né? nada mais é do que a falta do conhecimento, né? Então, as pessoas que frequentam Espaço de Luz, a gente tem palestras e passes nas quartas-feiras, já desde 2015... as pessoas vão ver que nós vamos falar do quê? Nós vamos falar dos ensinamentos morais deixados pelo Cristo, né? Jesus no Novo Testamento. A gente vai falar do amor, a gente vai falar do perdão, a gente vai falar da compreensão, da paciência, né? Da indulgência, que é o não julgamento. E a gente vai batendo na tecla até que as pessoas vão compreendendo e vão mudando. Então não tem incorporação, não tem médium incorporado fazendo grandes feitos, né? Nós temos sim uma equipe de trabalhadores, que temos sim os nossos médiums, né?
Uma grande referência de médium no Brasil para nós é Chico Xavier, Divaldo Franco, né? São as nossas referências maiores. Então, todos os espaços, todos os centros espíritas têm sim, porque o médium hoje é o nosso canal de comunicação. Temos as nossas equipes espirituais, algumas egrégoras que trabalham conosco lá, mas é tudo feito dentro de um estudo, de conhecimento, é um trabalho muito sério, ninguém vai ver nada astronômico, é um espaço onde a gente fala muito sobre meditação, sobre autoconhecimento, inclusive temos vários grupos de estudo. Há sim o trabalho da psicografia, tem pessoas que estão lá na palestra, os nossos médiuns estão psicografando, por vezes vem mensagens de entes queridos que já faleceram, né? A gente entrega para a pessoa. Então é um trabalho que é feito, Gustavo, de forma 100% caritativa, é um trabalho caritativo que nós, os trabalhadores, nos dedicamos para atender a comunidade. Como terapêutica de auxílio, a gente tem a apometria, onde a pessoa pode tratar várias questões físicas, emocionais, espirituais. E tudo que a gente faz dentro do Espaço de Luz é e sempre foi gratuito. É assim, é isso que a filosofia espírita ensina. Você tem que estar lá de coração. E é para o auxílio, né? E a gente sempre fala assim, que as pessoas que vão lá hoje, frequentam Espaço de Luz, a gente está com um público reduzido por conta de pandemia e orientação e normas, né? Mas a gente já teve nas nossas palestras 100, 120 pessoas. E todos são sempre muito bem-vindos, muito bem recebidos, né? Uma palestrinha de 20, 25 minutos, depois todos recebem um passe magnético, reenergético, que é uma limpeza energética, equilíbrio dos chakras, né? A gente faz uma proteção energética para que a pessoa chegue bem em casa, para que ela tenha contato com o anjo da guarda dela, para que ela ouça as suas intuições, né? E o que a gente sempre fala dentro do Espaço de Luz, Gustavo, é que não há milagre. Não há milagre, né? A pessoa tem que gerar mérito, ela tem que ter mérito e ela tem que perceber aonde ela está errando e qual é o caminho certo, né? E através das palestras, a gente vai auxiliando, vai ajudando, nós também estamos aprendendo. E é um trabalho assim que eu amo fazer. A gente fala que nós somos família, né? O grupo de trabalhadores, nós somos sim uma família. E nós estamos assim muito de coração lá para o auxílio, né? Às vezes as pessoas vêm com pensamento de suicídio, de desespero. A gente conversa, auxilia, né? Tenta ajudar nesse sentido, né? E o trabalho é feito com muito amor, a gente acolhe a todos, né? E é um trabalho assim que eu amo fazer tanto quanto a minha arquitetura, né? E Elô, 2020 um ano bastante diferente. Quem acompanha alguns sites ou páginas do Espiritismo falam muito desse 2020, mudança de ciclo, mudanças globais. O que as nossas equipes trazem de informação em relação ao que tem ocorrido ou ao que está acontecendo, principalmente nesse ano de 2020? A gente tem recebido muitas orientações, não só das nossas equipes, também através da FEAC, que a gente fala que é a nossa casa-mãe, né? Mas também de muitas bibliografias espíritas já escritas há 20, 30 anos atrás, né, Gustavo? Que a gente está num final de ciclo, né? O planeta, ele hoje ainda é um planeta de prova e expiação, que é o termo que é usado, onde ainda existe a maldade, o roubo, a guerra, né? Então, várias coisas ainda que a gente considera como ruim, né? E o nosso planeta, ele está, então, saindo desse ciclo de prova e expiação e entrando num novo ciclo que a gente chama de regeneração, né? Então, todas essas questões turbulentas, inclusive questões climáticas, de natureza, tudo tem um porquê. A gente aprende dentro da filosofia espírita que nada é por acaso. Na reencarnação, ninguém erra de endereço, tá? Então, você
é casado com a Kelly, pai do Antônio, pai da Gabi. Não é por acaso, né? Esse núcleo familiar, a família é o nosso maior laboratório de desenvolvimento de amor e de paciência, né? Então ninguém nasceu no lugar errado, ninguém está no lugar errado. Por mais que a gente ouve, às vezes, aquele termo, não pedi para nascer, não pedi para nascer, pediu sim, né? Pediu. Então, eu vou usar um termo assim, essa chacoalhada que a gente está tendo, inclusive essa pandemia e tantas outras coisas que já aconteceram, né? Que a gente às vezes não percebeu tanto e que ainda está para acontecer, é necessário para que a gente pare, para que o nosso planeta dê essa freada. E nós, enquanto habitantes, enquanto seres humanos, para que a gente pare e pense. Então, se a gente pegar só deu que 7 meses de pandemia, vamos usar esse termo a partir de março, né? Se a gente pegar a partir disso, pega o Gustavo de dezembro de 2019 e pega o Gustavo de dezembro de 2020. Avalia várias questões da tua vida, né? Com certeza, você já parou para pensar em muitas coisas que você nunca tinha se dado conta, né? Inclusive sentimentos que a gente nutria por pessoas, por situações. Hoje você vê que aquilo que você considerava tão grave, nem é mais tão grave. Como que você dava tanta ênfase para isso que nem era importante. Isso estava te prejudicando, isso estava te fazendo mal, isso estava te deixando doente. Hoje você tem essa percepção. Estou usando você como exemplo, mas isso é nós todos, né? Então, esse é um dos objetivos dessa pandemia. Por mais que a gente ache que é só uma questão física, né? De doença, de dor. Mas, quando a gente para e pensa do porquê, a dor, ela vem como um sinal para que a gente aprenda e a gente mude. Em todos os nossos setores, em toda a nossa vida, né? Então, esse final de ciclo, segundo as equipes, ele vai ter uma duração ainda, ali por volta de 2050, 2060, que a gente pode dizer que a gente está assim, se encaminhando para o final de um ciclo e entrando nesse novo ciclo. A partir desse momento, nessa virada de ciclo, a gente vai ver que as coisas vão começar a mudar, no sentido da compaixão, né? Se a gente for pensar hoje, pega, Gustavo, 5 anos atrás, nem vou falar longe, vou falar perto, 5 anos atrás. Vamos pegar só Itapiranga, né? Como que era o tratamento com os animais? Animalzinho de estimação, ou mesmo a questão do vegetarianismo, né? Que a gente aprende, dentro da filosofia espírita, amar a tudo e a todos. Porém, a gente respeita porque cada um tem o seu tempo, né? Então, o fato de você consumir um irmão menor, que é o que a gente fala dos animais, enfim, é uma questão muito de consciência e é um processo individual e muito pessoal de cada um. Por isso que a gente respeita a todos e o tempo de todos. Mas se você for pegar isso, como eu te falei, 5 anos atrás e 5 anos hoje, quantos vegetarianos nós tínhamos em 2015 em Itapiranga? Quantos nós temos em 2020? Né? Então, assim, é um número hoje, se você faz uma publicação no Face e tal, 5, 6, 10 pessoas que estão lendo aquela publicação se identificam. Isso já é um desenvolvimento de consciência, tá? Eu não quero dizer aqui que isso é certo e isso é errado. Não é, porque a gente não está aqui para julgar ninguém, tá? Mas eu só trago esse exemplo para ver o quanto a gente vem se sensibilizando, né? O quanto a gente vem falando sobre todas essas questões de amar meio ambiente, né? Quantas pessoas hoje tu não vê mais alguém jogando um lixo fora da janela, é raro. Né? Mesmo cuidado com a separação e tudo mais. Separação do lixo, quer dizer, é uma preocupação. Isso é uma evidência, um indício de elevação de consciência, né? Que nós, geral, eu falo nós, tratando todos nós como seres iguais, e isso já é um indício de que a gente está, sim, compreendendo questões, respeitando a natureza, respeitando os animais, né? Respeitando um ao outro. Hoje você não vê as pessoas discutindo,
briga, claro, uma e outra questão, né? A gente ainda vê, assim, uns absurdos, mas se comparado a alguns anos atrás, as pessoas estão mais respeitosas, mais amorosas, mais pacientes, né? Como eu te falei, tem algumas exceções, claro, né? Mas se você pegar e fazer um balanço geral, você percebe sim que a gente, principalmente agora depois desse chacoalhada aí dessa pandemia, né? O quanto a gente tem estado mais sensível com o outro, né? E a filosofia, ela é isso, ela é o desenvolvimento do amor, da compreensão, do perdão, do respeito, é isso. Elô, né? Hoje o dia é 21 de dezembro, não sei se é coincidência ou não, mas hoje é a data que a estrela de Natal aparece Verdade. no horizonte, talvez quem está em casa possa estar vendo no horizonte, né, próximo à região do pôr do sol, que à noite fazem 800 anos que aconteceu a última vez, né, a última vez foi durante o dia, então não pôde se ver, mas que pôde se ver à noite. Então tudo tem um pouco de um plus a mais para essa data, e também a tua vinda aqui, além de falar de ti, falar um pouco do espiritismo, falar do amor ao próximo, ao carinho, ao não julgamento, que eu acho que é o principal de todos nós não julgarmos. Apesar de saber disso, a gente ainda faz muito disso. Eu falo por mim, entendeu? E julga bastante que não deveria, em cima do conhecimento que eu já tenho em relação a isso, mas muitas vezes essa ainda um pouco mais forte que a gente. Nós vamos contar uma história que vem dentro da história do amor, do olhar ao próximo, do carinho, também de estar doando, se doando e doando, né? E também vem através também do Estúdio do teu escritório de arquitetura junto com os parceiros. Então, o pessoal que está em casa, primeiro vou mandar mais alguns abraços, Elô, que Claro, fica à a vontade. história nós vamos deixar agora para o finalzinho. Então, pessoal, abraço pessoal da Oeste Pneus, oficina multimarcas aqui de Itapiranga, nosso centro automotivo. Itapiranga, Mondaí e Porã do Oeste. Lá você encontra pneus novos, troca de óleo, balanceamento, geometria, suspensão, freios, toda a linha mecânica para o seu carro, também engates para reboques, palhetas, scanner automotivo, tudo na Oeste Pneus aqui em Itapiranga e Porã e Mondaí. Abraço para o Igor e toda a sua turma. Imobiliária Terra Boa, matriz aqui em Itapiranga, filial em São João do Oeste, faz negócios imobiliários por toda a região, compra, venda, administração de imóveis rurais, urbanos, apartamentos, casas, enfim, tudo que você quiser adquirir ou vender ou fazer algum negócio ligado à área imobiliária, procure a Imobiliária Terra Boa aqui em Itapiranga e também em São João do Oeste. Abraço ao Milton Simon, aí nosso parceiro aqui da Estúdio A Entrevista. Central Tintas, o arquiteto sempre tem uma palheta de cores diferenciada para deixar o ambiente mais bonito, e você precisa comprar uma tinta de qualidade na Central Tintas aqui em Itapiranga. Tintas, toda a linha de tintas Killing, além das tintas, todo o material de pintura, né? Pincel, rolo, bandeja, enfim, tudo que você precisar para colorir a sua casa. E você que quer reformar ou mesmo está construindo a sua casa, toda a linha de pisos cerâmicos, porcelanatos, piso laminado, esse piso que nós temos aqui no estúdio, vem diretamente da Central Tintas, na Avenida Uruguai, em Itapiranga. Francar Motos, sua concessionária Yamaha para Itapiranga e região, motos novas de altíssima qualidade, lançamentos todo ano, umas motos bem legais, você encontra na Francar Motos. Além de toda a linha de motocicletas, você encontra também carros novos e seminovos, carro de qualquer marca você encontra na Francar, com parceria da Gambato de São Miguel. Francar Motos em Itapiranga, na Avenida Beira Rio, também em São João do Oeste, na Avenida Santa Cruz. E, Elô, 1/3 da vida a gente permanece em cima de um colchão, descansando, dormindo, relaxando. E a Horto Bom tem um recado para você.
A Ortobon é uma empresa em busca eterna pela excelência. Uma marca que transmite os conceitos de qualidade superior, seriedade, conforto e preocupação com o bem-estar. Uma boa noite de sono é fundamental para o dia tornar-se mais produtivo. Por isso a Ortobon é uma empresa que, mais do que vender produtos excepcionais, busca todas as formas de ajudar os seus consumidores a terem uma vida mais saudável. Sabemos que atingir o bem-estar é o objetivo principal de nossos produtos. Ninguém oferece conforto, saúde, qualidade e tecnologia como a Ortobon. É maravilhoso saber que você pode dormir sossegado, podendo sonhar com o futuro sempre em um colchão Ortobon. Colchões Ortobon aqui em Itapiranga, na Rua do Comércio, número 81. Um abraço para Ivete lá da Ortobon. Elô, cômodo dos sonhos. Explica um pouco mais do que foi essa promoção Cômodo dos Sonhos. Quando é que surgiu? Qual foi a ideia, o porquê de fazer isso aí? Então, Gustavo, como eu falei antes, essa promoção ela foi criada pelo Estúdio E para comemorar a nossa marca, né? Estúdio E. Então, estávamos pensando em o que poderíamos fazer, se íamos sortear um prêmio, sortear um projeto, né? E fomos amadurecendo a ideia. E aí eu lembro que um dia eu cheguei no estúdio e falei assim para as meninas que estavam lá comigo, a Jéssica na época, e falei assim, vamos fazer um lar docelar tipo Luciano Huck. E a gente começou a rir, né? Porque, na verdade, é algo totalmente fora, né? Inclusive financeiramente falando. Mas aí, nessa brincadeira, eu fui amadurecendo, também fui conversando, e aí surgiu a ideia, então tá, não temos condição de fazer uma casa, mas por que não um cômodo, né? E aí começamos a amadurecer essa ideia. Ah, vamos lançar, como é que vai ser a promoção? Não, então, se é um cômodo, começamos a pensar, saiu o nome Cômodo dos Sonhos. E aí, como é que surgiu, assim, a promoção? Na verdade, ela tomou uma proporção que a gente não estava esperando. Nós também fomos surpreendidos com a proporção, né, que essa promoção tomou. Lançamos, então, a promoção. E antes de promover, a gente teve que fazer parcerias com empresas e empresas sérias, porque nós não poderíamos nos comprometer com alguém, né, e sem que isso fosse acontecer. E aí comecei a entrar em contato com algumas empresas da cidade, né, que já está estabelecida há tempo aqui, e começamos a trocar ideia e melhorar a promoção, fazemos uma reuniãozinha aqui e ali, fomos estruturando ela. Então, demorou alguns meses até que a gente conseguiu estruturar. E aí, conseguimos juntar 8 parceiros para que isso saísse do papel e que fosse executado na casa de alguém, né? Então, a gente precisou de uma empresa, uma construtora, mão de obra, que foi a Camargo, através do Duda. Nós precisamos de uma empresa de móveis, que fosse fazer a instalação dos móveis, da decoração, móveis sob medida. E aí fomos conversar com a Mariane, com a Marielle, com a Mirelle lá da Marielle Móveis. Elas toparam na hora, adoraram a ideia. Precisávamos de uma empresa que fizesse o acabamento, colocasse pintura, tinta, se precisasse mexer no piso. Então, a gente não sabia qual ia ser o cômodo, o que queríamos reformar. Então, todas as empresas abraçaram isso conosco, quase que nas cegas, assim, né? Aí, precisava de eletricista, encanador, porque não sabíamos o que ia fazer, né? Aí, fechamos a parceria com a Elétrica Padilha, né, pelo Cláudio. Precisávamos também de uma empresa de janela, né, de box, a gente não sabia o que ia acontecer. Conversamos com o Grisotti, também aceitou. E aí também precisamos de uma empresa de estofado, daqui a pouco uma poltrona, um móvel solto. Conversamos com a Aleluia da Intersul, também aceitou, né? E aí também a questão de granito, mármore,
não sei se vai ser uma cozinha, o que vai ser. Conversamos com o Pelissari da Qualità Mármores, o Pelissari também aceitou, né? E também precisávamos de alguém que providenciasse tapetes, cortinas, roupa de cama, toda essa parte, toalha, né? E aí conversamos com a Claide, que é a dona da Rede Leve, e ela também aceitou. Então acabamos formando... Dos acabamentos, pisos, qual era a empresa? Foi o Volme. Ah, o Volme. O Volme, desculpa, esqueci de falar. O Volme teve uma participação muito legal nesse projeto, porque depois a gente vai falar como é que foi, enfim, mas ele se doou e deu muito além do que estava combinado, né? Então foi muito legal essa participação desses 8, a gente chama de parceiros, né? Que foram nossos co-irmãos dentro da ideia, eles abraçaram junto com o Estúdio essa ideia. E aí como é que a gente, bom, temos os parceiros, não sabemos ainda o que vai acontecer, o que vai ser feito, lançamos a promoção, sim, na cara e na coragem, né? Nem eles não sabiam se investir 5 mil, 10 mil, 15 mil cada um, ninguém sabia. Mas todos eles toparam e foi de coração, assim, porque a nossa ideia era auxiliar, ajudar uma família que precisasse muito. Esse foi o intuito da promoção desde o primeiro minuto, né? E aí como é que a gente lançou a promoção? Fizemos um regulamento muito simples, mas o que a gente pediu? Que as famílias, ou a família, enviasse para nós um vídeo de 3 minutos, mais ou menos, para não ser um vídeo muito longo, contando um pouquinho da história da sua família, mostrando o cômodo que quisesse que recebesse, que fosse reformado, e dizer para nós por que você quer a reforma desse cômodo, né? E a gente deixou claro desde o início que o cômodo ele seria escolhido, né, por todos os parceiros e não sorteado, porque a gente queria realmente que a pessoa ou a família que mais precisasse fosse escolhida, né? E aí começou a vir vídeo, veio acho que 30 e poucos vídeos, assim, vídeos que realmente nos comoveram, assim, foram uns 5, 6 vídeos, assim, que nos deixaram, assim, bem emocionados, né? Não foi fácil, assim, chegar nessa família, né, para fazer a reforma. Tinha outras que também precisavam bastante e eram umas histórias, assim, bem emocionantes, né? Eu lembro de uma história que a mãe fez o vídeo da sala e era uma casa, assim, de madeira, era uma casa bem cuidada, muito limpa, muito bonitinha, mas a gente gostou da história porque ela falou assim: eu não tenho sofá, eu não tenho nada que consiga unir minha família. É pequeno, eu não tenho condição. E então um filho fica num quarto, outro fica no outro quarto, e eu fico aqui, e a gente não consegue se unir. E isso, assim, chamou atenção, porque o que um pai e uma mãe quer é ver sua família unida, né? Então isso foi um exemplo, assim. E teve várias histórias de uma filha que a mãe criou filhas gêmeas, a mãe criou as duas sozinha, sempre trabalhou muito, batalhou muito, e a cozinha dela estava assim, espedaçando, caindo, sem porta, né? No limite, assim. Então, o que a gente fez do Estúdio Gustavo? A gente quis ficar neutro, né? Como criadores da promoção, como organizadores, a gente optou em ficar neutro. Porém, para facilitar a vida dos nossos parceiros, a gente selecionou, eu acho que foram 4 vídeos, dos que mais nos comoveram, né? Com relação à história e à necessidade real daquela família. E aí marcamos uma reunião, projetamos num telão esses vídeos, né, que foram pré-selecionados, e deixamos os parceiros escolher, né? E como eram famílias, um dos itens do regulamento que fosse dentro do município de Itapiranga, né,
Então, quase todos os parceiros conheciam quase todas as histórias, assim, e isso foi bacana, porque a decisão, eu diria que ela foi unânime, né, por essa família, e aí botamos esse vídeo, todo mundo escolheu essa família, e foi interessante porque depois a gente divulgou o vídeo que a família nos mandou nas nossas redes sociais, com autorização da família, claro. E foi um vídeo assim que teve 7.000 visualizações, realmente comoveu a comunidade, sabe? E a gente não, por isso que eu te falo que no início a gente não imaginou que ia ter uma repercussão nesse sentido, porque o objetivo maior do Estúdio foi auxiliar, né? É aquela história assim, né, Gustavo, você quer montar uma cestinha, o Gustavo traz uma cuca, a Elô traz um biscoito, o Wilvar traz lá uma bolachinha e a gente vai montando uma cestinha. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? E aí as pessoas se comoveram e aí elas sempre falavam, a gente quer ver como vai ficar, né? E quando a gente escolhemos essa família, enfim, e aí a ideia, a promoção era reformar um cômodo, né? E como a gente se apaixonou tanto pela história dessa família, a gente criou um vínculo, eu digo assim, eu e a dona Rosa, eu digo que ela é minha mãe, né? Ela conheceu minha mãe, ela sempre gostou muito da minha mãe, e desde o primeiro instante que a gente começou a ficar junto assim, eu sempre digo, você é minha mãe, né? E ela é uma mãe, assim, excepcionalmente amorosa, né? Eu digo pra você que, do fundo do coração, com a maior sinceridade, eu não conheço uma pessoa tão amorosa quanto ela, né? Então, essa satisfação, assim, de saber que a gente fez o bem e que a gente escolheu bem, não que as outras pessoas não mereciam, nos dá, assim, um acalento, assim, uma paz, uma tranquilidade, assim, né? Que foi uma coisa feita com muito amor, tanto por nós do Estúdio como pelos nossos parceiros, né? E aí a gente viu a situação deles, né? Aí tivemos que visitar o local, porque só conhecemos por vídeo. E a ideia, e eles escolheram a reforma do quarto, né? Porque aquele quarto, na época, ele foi feito e projetado para ser uma cozinha. E como aconteceu essa fatalidade na família, né, do filho sofrer esse acidente e tal, e ficar numa cadeira, depender 24 horas dos pais, eles tiveram que usar essa cozinha como um quarto, né? E aí eles foram se virando como eles podiam. E a gente, diante daquela situação, né, vendo tudo aquilo, conhecendo eles, conversando com os nossos parceiros, eles estavam juntos no dia que a gente foi dar notícia para eles, a gente bateu o olho, assim, eu lembro que eu olhei pro Volme, pro Duda, a gente, assim, bateu o olho, o Aleluia estava lá também, e a gente pensou, não, nós não podemos reformar só o quarto, né? No mínimo o quarto e o banheiro, para deixar esse banheiro acessível, porque ele é cadeirante, então não fazia sentido, né? Arrumar o quarto e deixar o banheiro, porque eles foram se virando como eles podiam, os filhos ajudam muito, né? Mas a gente sabe que também não é fácil, cada um tem sua família, tem todas as suas questões, né? E então a gente conseguiu, além de a gente reformou 2 cômodos que se complementaram assim, e aí também atrasou um pouco essa reforma e tal, porque desde março, quando começou essa questão da pandemia, faltou muito material e a gente estava muito preocupado no sentido assim, nós não podemos aglomerar dentro da casa, porque tem a dona Rosa, que tem problema sério de pulmão, né? Ela sempre teve, bem debilitada com relação a pulmão, respiração. Tem o seu Antônio, que também é idoso, e ainda o Ode, que era um cadeirante, assim, né? Então a gente protegeu eles o máximo que pôde, a gente ia de 1, 2, né? Então a reforma ela foi um pouco mais lenta. E outra preocupação que a gente tinha muito Gustavo, assim, eles não tinham outro banheiro para usar durante a reforma.
quarto, até eles conseguiram se ajeitar num segundo quarto que eles tinham lá. Mas eles não tinham ducha, chuveiro, banheiro. Eles tinham um banheirinho assim fora, mas a gente estava preocupado com relação de frio, de chuva, fazer ele circular lá, né? Cuidar do ode, dar banho no ode. Então foi muita preocupação, foi um desafio muito grande a gente fazer essa reforma. Então não era uma reforma que podia durar um mês, assim, com quebradeira, janela aberta, porta aberta. Tinha que ser uma coisa muito bem planejada. Um saía da obra, uma empresa, por exemplo, o Camargo saiu, o Vome já estava lá para fazer a parte dele. Aí já estava o Grisotti medindo box, botando janela. Aí já estava o Padilha puxando os fios para fazer a instalação. E assim foi indo, né? E nós do estúdio ali controlando tudo por grupo de WhatsApp. Né? Um saiu, o outro entrou, já saí, já instalei. Ah, pode ir que já está liberada a tua parte e tal. Então, e às vezes davam assim os contratempos, né? E houve 2 contratempos, assim, que foi bem, me deixou assim bem apreensiva, que a gente estava no meio daquela obra, a janela estava aberta e assim, quem trabalha com obra sabe que a gente ampliou o tamanho das aberturas, né? A gente era uma janela pequenininha, a gente quis fazer ela bem maior. Então, tem todo o requadro, aí esse tempo de massa, de secagem, de acomodação de material. Tu não pode fazer uma massa, vir lá e tacar uma janela, né? E aí, de um dia para o outro, deu um temporal em Itapiranga. Um temporal. E aí, eles tinham colocado algumas lonas e tal, e deu vento. Eu sei que entrou um pouco de água no quarto, era um quarto que eles não estavam usando, era o quarto vazio. Mas a gente se preocupou muito, porque aí a dona Rosa também se preocupa, o seu Antônio, como eles têm idade, a gente queria o mínimo de preocupação possível, né? E também foi um dos dias, assim, na nossa cidade, que deu, acho que foi o dia mais frio do ano. Então foram contratempos que a gente conseguiu contornar, e a gente agradece muito a compreensão deles, porque não dependia da gente, né? E eles foram, assim, muito, muito amorosos, muito compreensivos. Foi uma obra que acabou demorando, né, por essas questões que eu já falei. Mas que no fim, assim, deu tudo certo e eu acho que eles ficaram bem satisfeitos, assim. A gente fez o melhor que a gente pôde, a gente tentou dar conforto, a gente fez estudo de circulação, né, para eles circularem com a cadeira, um box maior, com uma porta especial, o Grisotti colocou. Para que desse essa mobilidade, né, com a cadeira, enfim. E também é um banheiro usado pelo restante da família, né, por visita, então você tem que pensar em 2 portas, para ter uma porta privativa que saísse do quarto e fosse direto para o banheiro. Então foi assim alguns desafios de projeto também, que a gente teve que pensar muito, planejar bem, com calma, né, com tranquilidade. E tudo isso a gente foi fazendo junto com a família, porque esse foi um dos nossos propósitos da promoção, de envolver a família na criação, no desenvolvimento desses projetos, para não ficar algo estranho, né? E isso também é uma questão muito pessoal nossa, do nosso trabalho do estúdio. Não importa se a família tem um filho de 2 aninhos, ele vai sim dar opinião no projeto, porque ele também vai ser morador daquela casa, né? Então a gente valoriza todos que vão frequentar aquela casa e nessa promoção não seria diferente, né? Elô, vamos assistir o vídeo? Vamos lá. Pessoal que está nos assistindo, Cômodo dos Sonhos com a família Soares. Põe na tela. Esse é meu filho, que há 12 anos, 13 vai fazer em agosto, sofreu um acidente de carro. Ele perdeu os movimentos dos músculos, das pernas, tudo, e a fala. Então a gente cuida dele como se fosse uma criança. Ele tem que levar no banheiro, dar banho, tratar na boca dele, fazer tudo por ele que ele não consegue. E como a gente soube que ia ter essa oportunidade, de repente, se a gente cair nesse sorteio, de modificar uma parte da casa, então eu gostaria que fosse o quarto, que ficasse mais fácil para a gente lidar com ele. Que a gente coloca na cadeira para tirar para fora, bota na cama.
E assim é o dia a dia com ele. Mas eu faço isso com muito carinho. Já vai fazer 13 anos que eu cuido desse filho meu com todo o amor do meu coração. Eu, meu marido e meu cunhado, que também é idoso. E de vez em quando os filhos estão por aí, eles ajudam. E assim é a nossa vida. Esse é o quarto, então. Pra mostrar. Que vocês dormem com ele no mesmo quarto. A nossa cama é do lado da cama dele. No caso, essa cama que vocês estão sentados é a cama dele e a cama de lá, então é a cama de vocês. Isso mesmo. Então, Dona Rosa e seu Antônio, vocês lembram que vocês mandaram um vídeo pra nós, uma promoção, de uma reforma, quem sabe? Vocês estão lembrados disso? Então, nós somos da equipe do Estúdio E, os nossos parceiros que estão aqui também, e a gente veio avisar vocês que vocês ganharam. Eu olhar meu tesouro que tem aqui dentro. E o pior é que eu não tiro ele de perto de mim, sabe? Eu me acostumei com ele assim e... Né? Por isso que... Às vezes o corte se torna pequeno. Seria bem melhor se tivesse, né? Mais pessoas com esse ideal. Porque não é só a gente, né? A gente tá aí também sofrendo, tem muitos. Vamos sair correndo? Esse pessoal aí, ó, de a mãe não conhece. O neto ficou tão feliz que esse povo. Acho que ele está conhecendo. Sim, está feliz. E se a pessoa meio que ele não gosta, que é estranho, ainda faz um griteiro. Eu não quero. Daí ele não dá risada. Para nós, essa realização desse sonho foi muito importante. A gente melhorou muito para cuidar do Woody. A gente tinha muita dificuldade para sair do quarto e ir no banheiro. E agora, com a graça de Deus e desses anjos que veio na nossa vida para realizar esse sonho, deixaram muito melhor. A gente às vezes até não tem nem palavra para dizer tanto que aconteceu dentro desse quarto e do banheiro, a facilidade que ficou para nós lidar com o nosso filho. Porque a gente tira diariamente ele da cadeira para a cama, da cama para a cadeira. Então foi uma alegria imensa de quando eu recebi a notícia que na Sul os filhos ardem de ganhar a realização desse sonho para o nosso filho, e melhorou muito, muito mesmo. E que Deus proteja essas pessoas que ajudaram, que Deus derrame as mais ricas bênçãos sobre elas, e pedir a Deus também que surja mais e mais sonho realizado. Essas pessoas que se uniram, esse grupo, essa grupinha da Ilô, as filhas que ela reuniu junto,
Assim foi muito bom para nós. Nós ficamos muito contentes e temos satisfeito do trabalho que eles fizeram para nós. Aí que coisa mais linda que eles arrumaram. Um quarto muito especial, o banheiro, tudo bem arrumadinho, que era difícil para nós ir dar banho para ele, tinha que ir por lá, abrir a porta e fazer umas 2, 3 dobradas lá. E assim agora só vai lá, dá um rezinho e já lava ele e traz para cá, para cá. E assim é muito bom. Nós agradecemos todos a equipe de trabalho. A gente não recorda bem o nome deles, mas tinha o Duda Camargo, tem o Volney, que é um homem muito bom, que arrumou tudo que é coisa. O das camas aqui, a loja leve. Tem mais aquele, esqueço o nome do que arrumaram a cama. Aleluia, seu Aleluia, também. Uma porção de gente que a gente não conhece. E a da Marielle, que doaram esse armário lindo. As coisas bonitas que tá no banheiro, tudo por a Marielle. Então, foi um grupo de empresários que fez, eu acho que é possível e impossível, para deixar as coisas bem organizadas conforme eu principalmente sempre sonhei de ter uma coisa melhor para ficar mais fácil para a gente lidar com o hoje. Então agradecemos também ao seu Paulo Bisota, aos da Mármore, Qualitá e o Elétrico Padilha, que também colaborou. E também não podemos deixar de agradecer todos os funcionários dessas 8 empresas que fizeram com o maior carinho o seu trabalho, não deixando nada a desejar. A gente só tem a agradecer a todas essas pessoas, que eu chamo de anjos de Deus, que foram iluminados para chegar até nós e fazer tudo essa beleza que fizeram em favorecimento de a gente poder cuidar do nosso filho melhor, que é o nosso tesouro, o nosso hoje. Então facilitou muito, é uma vantagem muito grande isso. E pedir que Deus, Nosso Senhor, ilumine eles, que possam realizar e dar alegria para muitas outras pessoas que tiveram sonho como nós tivemos. Eu queria dizer a todos também que eu cuido com o maior carinho do nosso filho. A minha vida, depois que meu filho se acidentou, é cuidar dele em casa. Só sair quando for procurar recurso. Ir para Brasília, muitas vezes a Chapecó, atrás de melhora para ele. Mas chegou um dia que eu entendi que era só um milagre de Deus para fazer meu filho falar e andar. Então, eu quero dizer a todas as mães, pai, pessoas que tiverem uma pessoa com problema para cuidar, que tenham carinho, tenham paciência, porque ninguém sonha e ninguém deseja estar numa situação como meu filho está. E também falar um conselhinho para o jovem, que se cuide quando estão dirigindo. Não tome muito, até seria certo é não beber quando dirige. E outra palavra que ficou muito marcada no meu coração de mãe, que meu filho era rodeado de amigos quando ele era são, quando ele saía de carro, quando ele tinha o dinheiro. Não chegava às vezes um carro para ele sair, ele tinha que arrumar outro, sair com 2. E depois que eu me vi com ele numa cama, sumiram os amigos dele, não sei onde foram. Então, meus queridos jovens, como filho meu, eu dou um conselho. Não confiem em amigos de festa, que a maioria são amigos por causa da festa, do dinheiro que vocês estão pagando as bebidas, que de repente vocês têm uma condição melhor para levar no carro de vocês, como meu filho fazia. E se que Deus o livre se encontra numa situação como ele, os amigos somem. E a mãe e o pai é que toma conta. A mãe e o pai amam o filho. A mãe e o pai faz de tudo para ver o filho melhor, como nós fizemos aqui pro hoje. Eu queria agradecer a promoção dos sonhos do Estúdio da Dona Ilô,
com a Jéssica, que não mediram esforços de várias vezes virem tirar fotografia, me mostrar como que estavam fazendo o quarto, me perguntando se assim ficava melhor. Então eu quero prestar um sincero agradecimento para essas pessoas também, desejando tudo de bom para elas, um Feliz Natal e um muito, muito obrigado por o início dessa realização de sonhos, que começou com a Dona Elô, a Jéssica, e depois uma outra funcionária dela também, várias vezes aqui. Muito, muito obrigado por tudo que vocês já fizeram por nós. Frozen in a crowded room full of strangers, where are you, my love, my love? Will I taste your kiss again? Tell me this is not the end for us, for us. Hey, can you hear me wherever you are? I'm praying to angels and wishing on stars that we'll find each other no matter how far. 'Cause 5,000 miles is breaking my heart, breaking my heart. Elô, tá aí a história do Cômodo dos Sonhos, da família Soares, do Odi. No final veio, durante as imagens, veio como ele era antes do acidente, onde vários e vários certamente lembram dele, né? E Elô, para encerrar, a palavra está contigo, sobre o Cômodo dos Sonhos, sobre toda essa experiência que vocês viveram e que trouxeram um pouco de conforto, mais conforto e alegria para a família Soares. Como a gente viu aí, né? Como eu já estava te falando antes, né, Gustavo? Isso foi muito gratificante. E não só para nós do Estúdio como todos os parceiros que ajudaram e participaram, né? Trazer esse conforto, né, essa praticidade para essa família, porque foi uma fatalidade, né? Esse acidente do Odi. E eu digo assim, que eu tenho uma relação muito especial com o Odi, porque eu nasci no mesmo dia que o Odi, né? Dia 27 de julho, porém eu nasci às 8 da manhã, o Odi ao meio-dia. Então nós temos 4 horas apenas de diferença. Eu e o Odi fomos colegas de aula, aprontava nossas bagunças no Porto Novo, né? E então esse carinho que a gente criou e desenvolveu com essa família e saber que a gente fez esse bem, né? E agora eu trago assim muito para Elô, pessoal, desvinculando do Estúdio e o quanto é importante a gente ter essa disponibilidade para ajudar as pessoas, né? É isso que a gente faz no Espaço de Luz, é isso que eu procuro fazer, por isso que eu te falei lá no início, quando você me perguntou quem é a Elô, a gente tentar ser o máximo, ou doar o máximo que a gente pode para o outro quando a gente tem condição. A gente costuma se focar no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa correria do dia a dia, a gente nem presta atenção o que o nosso vizinho, o que o nosso colega, o que o nosso irmão está precisando, né? Então, se eu puder deixar alguma mensagem para alguém, é que a gente consiga desenvolver um pouquinho mais de sensibilidade, um pouquinho mais de compaixão e tentar ver e perceber ao nosso redor quem precisa de ajuda e se a gente pode ajudar, por que não ajudar, né? E quero deixar assim, um agradecimento muito especial, primeiro, à família Soares, a Dona Rosa, seu Antônio, o Odi, de uma forma muito especial,
agradecer também o Flávio, que é um dos filhos dele, que nos ajudou muito, o Genésio também, que fez essa ponte, né? E dizer que a gente fez isso de coração. Foi o mínimo que a gente pôde fazer para auxiliar eles mereciam muito mais, né? E agradecer de coração a todos os nossos parceiros que toparam isso, acreditaram em nós, no nosso trabalho, no nosso projeto e o nosso sonho desde o início. E agradecer vocês também pela oportunidade de mostrar essa história, né? Para que as pessoas percebam que realmente existe formas de ajudar, né? Não precisa movimentar grande quantidade de dinheiro, né? E a gente pode sim ajudar. É só a gente querer e estar disposto e fazer isso de coração, né? Muito bem, Elô. Elô, muito obrigado pela entrevista, por nos trazer essa história. Também o pessoal de casa, que é a estrela de Natal, né? Elô, que está hoje no céu. Inspire mais e mais pessoas a estarem se doando, ajudando e podendo trazer alegria para o próximo, sem nenhum retorno, sem querer nada em troca. Pessoal, então essa foi mais uma edição da Estúdio A Entrevista dessa segunda-feira. Amanhã às 19 horas, Estúdio A Esportes Retrospectiva de 2020, 19 horas. Marque na agenda 19 horas, horário especial Retrospectiva Estúdio A Esportes. Você que ainda não curtiu a nossa página, aproveita e curta a nossa página no Facebook e também se inscreva no nosso canal no YouTube. Também aproveite e compartilhe esse programa, essa bela história aí, na semana do Papai Noel, na semana do Natal, na semana do nascimento do nosso Cristo. A você que está em casa, que está nos acompanhando, uma excelente semana, um excelente Natal. Como falei no último programa de esportes, que o Papai Noel venha bem gordinho para toda a sua família, todos os seus amigos, todos que cerquem a vocês. Até uma próxima, a gente se vê por aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de... Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste e Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados. Produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a excelência do produto final. Fabricamos também estofados sob medida e
disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente, em Terçu Estofados, na linha Laranjeira Alta, em Itapiranga, Santa Catarina. Fones 49 3677 3294, 49 98406 6626.